E aí pessoal, beleza? Reunião online de hoje vai começar já já. Estou aqui na correria, no quarto de hotel, tenho que sair em 15 minutos, então a boa notícia é, o culto vai ser curto hoje. Logo depois da vinheta a gente começa. Bom dia pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online. Meu nome é Lucas Bonates, eu sou pastor da PMB, a primeira igreja metodista em Downtown Miami. Eu estou aqui em Lakeland. Essa semana nós tivemos a conferência anual da Igreja Metodista da Flórida, aqui em Lakeland. Então todas as igrejas do estado, basicamente, enviam seus pastores, seus líderes, seus delegados, né, seus representantes para compartilharem o que tem acontecido na nossa conferência, tomarem decisões importantes, votarem coisas e, inclusive, aprovarem candidatos ao ministério, né? Eu tenho uma notícia em relação a isso, que é um pouco triste, porque eu fui, junto com toda a minha turma, nós fomos aprovados até aqui por todas as instâncias para sermos comissionados presbíteros provisórios, mas por uma questão que eu vou explicar durante o sermão, a conferência anual, pela primeira vez na história, decidiu não aprovar que a nossa turma fosse comissionada. Vocês vão saber mais em detalhes sobre isso. Eu fiz um post a respeito no meu Facebook, no meu Instagram, mas a gente vai conversar pessoalmente aqui, o pessoal da PMB, tá bom? Mas eu queria dar essa satisfação para você que nos acompanha online. É uma questão política em resumo, tá bom? Mas eu vou entrar em detalhes, vou explicar melhor essa situação durante o culto, durante o sermão, tá bom? O que importa é que nós estamos aqui hoje online. O culto vai ser um pouco curto porque eu tenho que fazer o check-out. A housekeeper está aqui querendo entrar, a camareira está querendo entrar no quarto para limpar. Thaís já está lá embaixo com a Luna. Então vai ser um pouquinho corrido, mas vai ser uma benção, tá bom? Então ora comigo, vamos preparar nossos corações e mentes para adorarmos a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar nosso coração diante de Ti, Senhor. Te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo que Tu venha nos lavar, Tu venha nos purificar, venha nos transformar, venha nos trazer sabedoria. Eu pessoalmente estou num momento triste, num momento frustrante, e cada um aqui deve ter seus motivos de tristeza, seus motivos de frustrações, motivos de desânimo. Eu te peço, Senhor, que o Teu toque de graça, amor e poder venha nos restaurar, nos reanimar para enfrentarmos a luta do dia a dia. Em nome de Jesus, toma todas as nossas necessidades em Tuas mãos. Nós declaramos a confiança que temos em Ti, que Tu vai nos ajudar em cada passo que tenhamos que tomar a partir daqui. Fica conosco em nome de Jesus e recebe o nosso louvor e adoração. É o que nós te oramos e pedimos, ó Deus. Agradecidos. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti.
Jesus, eu preciso de ti. Me escutas? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Preciso de ti. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai ler o capítulo 4 de Provérbios, a partir do versículo 14. Diz assim: Não siga pelo caminho dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como uma luz de alvorada, como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Palavra do Senhor para a gente hoje. Bem, pessoal, eu quero começar a reunião de hoje, o sermão de hoje, lembrando de uma moça que eu conheci no seminário, assim que eu cheguei e comecei a trabalhar. Ela se chamava Meg. Muito legal, uma pessoa muito legal. A Meg tinha sido missionária por anos no Marrocos, um lugar de maioria muçulmana.
E ela me contou que um dia ela vivia na casa de uma família muçulmana com seu marido. E normalmente o café da manhã era muito animado, que eles são, né, segundo ela, bem, falam muito e tal. Tinha uma energia boa dentro da casa. Mas teve um dia que estava um silêncio, e eles aparentando vergonha. E ela sem jeito, sem saber se deveria ou não perguntar, aconteceu alguma coisa. Até que o chefe da família, né, uma sociedade bem patriarcal, o dono da casa, chegou para ela e para o marido e falou: perdoa-nos, nos desculpa. E ela ficou sem entender: o que houve, o que vocês fizeram? E ele falou: não, nós não fizemos nada, mas o nosso povo fez. E aí ela se deu conta que aquele dia era o 11 de setembro. Anos depois, obviamente, era um aniversário do 11 de setembro. Anos depois do atentado às Torres Gêmeas em Nova York. E aquela família muçulmana tinha muita vergonha do que tinha acontecido, dos atos terroristas naquele dia, que marcou, né, a nossa geração. Isso foi muito importante para ela e para mim também, ouvir, por isso estou compartilhando com vocês, porque a nossa mentalidade, a nossa ideia, a nossa imaginação, a imagem que nós temos de muçulmanos são pessoas que odeiam cristãos, que odeiam o mundo, que querem explodir tudo. Por quê? Porque a gente recebe esse tipo de informação constantemente nas televisões. A gente não recebe informação, que é normal, porque não é notícia, né? O dia a dia comum de uma pessoa não é notícia. Notícia é o que é fora do comum, né? Mas esse testemunho de hospitalidade, de pacificação e de amor e de carinho é algo que a gente não ouve falar do povo muçulmano. A gente só ouve falar daqueles que perpetuam o terror, que perpetuam a maldade, que perpetuam a injustiça, a opressão, né? Os terroristas, os homens-bomba, os mentirosos e coisa e tal. Mas a verdade é que a grande maioria do povo muçulmano, eu diria 99%, é um povo pacífico, um povo amável, um povo que não compactua com esses ideários terroristas. E é sobre... Por que eu estou falando disso? Porque o texto de hoje fala sobre a gente buscar os caminhos corretos e evitar o caminho dos ímpios, de fazer o que é certo e não fazer o que é errado. E parte dessas coisas, obviamente, é você não julgar o próximo. É refrear um pouco a sua língua, porque às vezes a gente fala ou age ou toma atitudes ou defende ideias sem conhecer o outro lado da moeda. A gente toma atitudes que machucam e ferem pessoas que não tem nada a ver com a história. Poderia aqui estar falando sobre esses casos de tiroteio aqui nos Estados Unidos. Acho que foram 4 ou 5 nos últimos 2 ou 3 semanas. E, obviamente, o mais chocante é o caso da escola no Texas, em que um garoto de 18 anos, faz 18 anos, compra a AR-15, uma arma de guerra, invade uma escola infantil e mata bebês. Explode cabeça de bebês, explode corpos, por razões que nós não sabemos. Mas o fato é que é um caminho tortuoso, um caminho mau, e que feriu inocentes e que machucou inocentes. Mas o fato é que a mensagem de hoje é muito curta. Eu só quero convidar você a buscar fazer o que é correto diante de Deus. E cuidar, com cuidado, para que outras pessoas inocentes não sejam afetadas pelas suas atitudes. E com isso eu quero explicar para você o porquê que eu não fui comissionado esse final de semana. Como deveria. Agora, enquanto eu gravo, eu deveria estar sendo comissionado. Primeiro eu preciso explicar como funciona o processo de ordenação, de criação de lideranças na igreja metodista. Eu já participei de igrejas que um pastor ou uma pastora, para defender um líder aliado dele,
levanta e diz: a partir de hoje essa pessoa é um pastor ou é uma pastora. Respeitem essa pessoa. Não falem mal dessa pessoa. Como se ninguém pudesse falar mal de pastor, ou não falasse. Isso é outro detalhe. Mas na igreja metodista não é assim. Na igreja metodista a gente busca dar oportunidades para as pessoas desenvolverem a sua liderança e explorarem o seu chamado. E a partir do momento que essa pessoa tem uma intuição de que tem um chamado, de que quer se dedicar mais à obra de Deus, ela conversa com o seu pastor local. E o seu pastor local, a partir do momento que reconhece, esse é o ponto, reconhece dons e ministérios na vida daquela pessoa, ele indica para a liderança da igreja que essa pessoa tem o desejo de explorar essa possibilidade, e uma rede de contatos é feita para que essa pessoa explore o seu chamado. Então ela vai para um retiro junto ao distrito, aqui nos Estados Unidos. No Brasil, na Igreja Metodista Brasileira, é feito um concílio para que a pessoa vá para um programa vocacional. Depois do programa vocacional, que foi o meu caso, né? Eu comecei minha jornada no Brasil em 2012. Então, do programa vocacional, após o término, a igreja vê os frutos, acompanha a liderança e o desenvolvimento daquela pessoa, ela aprova ou não em concílio, ou seja, os membros da igreja votam se essa pessoa deve ir ou não para o seminário, né? E durante a vida de seminário existem os mecanismos de prestação de contas, de observação de dons e ministérios na vida daquela pessoa, para que um dia ela se torne ou não pastores. E na Igreja Metodista Unida segue o mesmo padrão, com algumas diferenças pequenas. Ou seja, você fala com um pastor que fala com a liderança, o SPRC, que é um comitê da igreja, que passam a te observar, te dar oportunidades, e aí você fala com o superintendente distrital, vai para o retiro, e você passa por um processo de descobrimento. E a partir do momento que você é afirmado no seu chamado, você se torna um candidato ao ministério. E em determinado momento, você vai fazer os estudos. Se você quer ser pastor local, se você quer ser um presbítero ou um diácono, você tem ramos diferentes de estudo. E eu, obviamente, venho seguindo o chamado do presbitério, do pastorado. E fui aprovado como pastor local. Hoje eu sou um pastor local, tenho a licença de um pastor local, em processo a me tornar presbítero. E parte desse processo é ser aprovado como presbítero provisório, comissionado presbítero provisório, o que eu fui. Eu escrevi 80 páginas sobre a minha teologia, sobre a minha vida pessoal, sobre minhas ideias, sobre vários valores meus. E o distrito, um grupo de outros pastores aprovaram, reconheceram em mim o chamado e os frutos ministeriais. Depois a Board of Ministry, que é ainda uma entidade superior, viu tudo isso, me entrevistou e aprovou, e eu fui aprovado e deveria ser comissionado esse fim de semana. E normalmente existe na conferência anual uma votação para que a classe, os candidatos aprovados por todas essas camadas de processos, sejam afirmados por toda a conferência, porque do nível local, distrital, vai crescendo para chegar no estadual, que é a conferência. Mas esse ano, outras 15 pessoas estavam comigo nessa turma, éramos 16. E passamos todo esse processo de afirmação pela nossa igreja local, pelos nossos pastores locais, e por todos esses outros pastores e líderes da igreja que viram em nós frutos do ministério, reconheceram em nós o chamado de Deus. Mas 2 pessoas desses 16 pertencem à comunidade LGBT, desculpa aqui, mas eu não conheço a nomenclatura exata. Então, 28% do corpo votante da conferência anual que não aceita a ideia de pessoas do grupo, dessa comunidade, se tornarem líderes da igreja, apesar deles já serem líderes, e de não conhecerem pessoalmente essas 2 pessoas, eu tenho que adicionar isso, decidiram votar pela reprovação de toda a classe.
E eu não quero aqui de forma alguma culpar os dois, porque somos uma mesma classe de pessoas aprovadas pelas pessoas que nos conhecem, nos acompanham, que veem os frutos do nosso trabalho, veem os frutos da nossa fé. Você pode concordar ou não teologicamente, tá bom? Com esse tipo de atitude, com esse tipo de ordenação. O fato é que as pessoas que acompanham seguiram esse processo e reafirmaram a liderança de todos nós, os 16. Portanto, a culpa não é dos dois. O problema não são os dois. O problema é a falta, é a divisão da nossa igreja e é a falta de respeito a todo esse processo que todos nós passamos. Então, os 28% decidiram votar contra e nós precisamos de 75% de aprovação. Então, pela primeira vez na história, uma turma não será comissionada na conferência anual. Por que eu estou falando isso? Para desabafar? Não. Primeiro, para prestar contas. Mas segundo, para explicar, para tentar te iluminar a importância da gente fazer o que é correto. Porque todos, obviamente, dos dois lados, os 72% e os 28%, acreditam estar fazendo o que é correto. Mas não houve o mesmo cuidado, o peso, a reflexão sobre a consequência na vida das pessoas, dos 16 que seriam afetados por esse voto. E seria se eu disser qualquer outra coisa aqui, vai ser injusto, porque, obviamente, eu sou afetado pela decisão e tenho uma frustração aqui. Mas o fato é que nossa igreja tem uma estrutura que busca ser o mais transparente e o mais correta possível, porque busca afirmação e reafirmação em várias camadas. Não é burocracia, é zelo pela obra de Deus. E o interessante foi que, dentro dessa conferência, vendo os relatórios e os avanços, por exemplo, uma coisa maravilhosa que a nossa conferência está fazendo, criamos um comitê antirracismo, estamos trabalhando em prol de equidade de uma maneira linda, e foi interessante que em meio a tanta tristeza e angústia e um pouco de raiva, ao ouvir todos os relatórios e as coisas boas e as esperanças que a igreja tem, os frutos que a igreja tem colhido e aquilo que tem plantado, foi tão bom para mim que eu lembrei imediatamente desse último versículo que diz: guarda o teu coração. Porque muitas das vezes a gente lê, eu conheço pessoas que, para guardar o coração, sabe o que elas fazem? Elas evitam o problema. Elas não falam do problema, elas fogem do problema, elas não confrontam o problema. Essa é a maneira como elas buscam se guardar a fé, é não evitar, eu não quero saber disso. Isso não é suficiente, porque eu tenho feito isso sobre a questão dos servos e líderes LGBT que existem na nossa igreja. Eu tenho mantido a minha distância, porque até então era um problema meio que deles, né? E agora me afetou. E a verdade é que um deles é meu amigo, trabalha comigo e eu vejo os frutos do trabalho dele. E se eu puder falar, é um líder muito melhor do que eu. Então, queridos, eu quero dizer o seguinte: o guardar o coração não basta se esconder dos problemas, mas é encontrar aquilo que te dá esperança. E quando eu ouvi os relatórios e as coisas boas que a nossa igreja tem feito e tem sonhado em fazer, imediatamente eu me reanimei. Eu nem ia fazer esse serviço online hoje, ia deixar só uma mensagem lá, ó, não deu tempo. Mas eu decidi gravar. Decidi gravar em respeito a vocês, em respeito a mim, em respeito à nossa conferência, em respeito aos 16 que foram negados o direito à conquista
o direito conquistado de sermos comissionados esse ano. E se você tem algum problema, alguma frustração na sua vida, guarde o seu coração, porque existem coisas mais no mundo que vão nos afetar. Até quando a intenção é boa, se torna algo mal e nos afeta. E é importante que nós guardemos os nossos corações. Então a mensagem de hoje eu quero que você guarde duas coisas. Guarde o seu coração buscando aquilo que te dá esperança. Lembra aquela canção? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então guarde o seu coração trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Investindo nos seus sonhos, investindo nas suas expectativas. E se tudo cair por terra, cair, derrubar, for destruído, continua com os olhos naquilo que te dá esperança, porque aí você vai encontrar força para reconstruir. E se você tiver que derrubar barreiras, você vai encontrar forças para derrubar barreiras. Compreende? Então guarda o teu coração buscando aquilo que te dá esperança. E uma coisa que eu peço a vocês, tenham muito cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas paixões. Porque aquilo que você defende pode ser mal, pode ser destrutivo. E nós devemos evitar o caminho dos nécios, dos ímpios, o caminho do mal. Nós somos chamados para ser justos. Justos são justos. Justos não propagam injustiça. Justos não propagam ódio. Justos acolhem. Justos amam. Justos caminham juntos, especialmente com os excluídos, seja de que natureza for. Quero oferecer essa mensagem para vocês hoje, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana.